Oi, pessoal! Educação à distância é o tema da conversa de hoje. Segundo dados divulgados no fim do ano passado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e pelo Ministério da Educação, o MEC, o número de estudantes em cursos superiores de graduação na modalidade EAD aumentou 474%. Já a quantidade de alunos que ingressaram em cursos presenciais diminuiu 23%. Esses resultados compreendem o período de 2011 a 2021 e fazem parte do Censo da Educação Superior 2021. Para esmiuçar o assunto, a minha convidada é Angélica Zanotto, professora doutora em Educação Especial e coordenadora da Coordenadoria de Inovações Pedagógicas e Formativas da Secretaria-Geral de Educação à Distância da Universidade de São Carlos, a Universidade Federal de São Carlos. Angélica, seja muito bem-vinda. Olá, Guilherme. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, esse bate-bola sobre a EAD. Nós estamos ali há bastante tempo na SEAD, é uma secretaria, como você disse, de apoio à educação à distância na Universidade Federal de São Carlos. Angélica, muito obrigado pela sua presença. Só para complementar os dados que eu falei na abertura, entre 2020 e 2021, segundo o INEP, o aumento de estudantes de cursos superiores foi ocasionado exclusivamente pela pandemia. Por conta da pandemia, os números alavancaram e esses números, a grande oferta foi através dos cursos EAD da rede privada. Então, Angélica, eu quero começar a entrevista perguntando a você qual é, ou melhor, quem é o estudante EAD hoje em dia? Oi, Guilherme. A pandemia, ela trouxe, assim, quando a gente recupera a história da EAD, a gente sabe que não é de hoje, isso é centenário, já no começo do século XIX, já existiam as movimentações de EAD no formato escrito, né? Pouca gente sabe, mas a Revolução Bolchevique na Rússia, ela foi alavancada pela oferta de cursos não, por essa formação EAD com materiais escritos sendo enviados, né? No Brasil, nós tivemos grandes iniciativas do Instituto Universal Brasileiro, que formou muitas pessoas em cursos técnicos de costura, de rádio, de concerto de rádio. Então, a gente tem uma longa história de educação à distância, configurada como essa separação no tempo e no espaço, de propostas de formação de pessoas em variados níveis ao longo do tempo, né? O contexto da pandemia, ele veio trazer aquilo que as pessoas faziam voluntariamente, ou seja, o aluno de EAD é aquele que gosta de estar em EAD por conta das facilidades, por conta da falta de tempo, enfim, por todas as características que ele aprecia esse modo de ensino. Então, ele vai por escolha, o aluno EAD escolhe o curso EAD. A pandemia trouxe a compulsoriedade para a EAD de pessoas que não gostam desse formato ou não se adaptam a esse formato para terem que se adequar ao formato que é inerente à EAD. Então, esse foi um problema. E aí a gente tem também uns dados estatísticos assim, que você fala, nossa, teve um aumento. A gente vai poder ver que, assim, muita gente que não gostava de EAD passou a gostar depois da pandemia. Ô, Angélica, e futuramente você acredita que não vai mais existir essa diferença entre presencial e ensino à distância? Olha, alguns autores, por exemplo, o professor Romero Tori é um que advoga bastante essa teoria de educação sem distância. Então, na medida em que a gente tem avanços tecnológicos
que nos permitem, por exemplo, estarmos eu e você agora numa distância espacial muito grande, mas extremamente presentes um com o outro e, né, conversando. E então há uma tendência, uma ideia de que realmente as distâncias, e retoma-se essa questão, a distância de um autor muito antigo e bastante celebrado, que fala das distâncias transacionais, que na verdade são o Warren Kingsley, né, um autor antigo já da área de EAD, e na verdade vem dizer isso, a distância, ela é um construto que não necessariamente precisa ser associado a EAD. Você pode ter muita distância entre um professor e aluno no presencial, se não houver as interações. Então, quando a se pensar e se definir o conceito de distância, é que se define, sim, o quão distante uma modalidade é, né? A inteligência artificial é uma aliada da educação à distância? Olha, esse tema está bastante em voga, né, Guilherme? Eu acredito que você tenha perguntado por causa disso. E está sendo, assim, o hit do momento, né? Todo mundo descobrindo, aqueles que têm os olhares mais otimistas descobrem sempre os usos mais otimistas para isso, né? Nós temos na Federal professores já incorporando o chat, particularmente o chat GPT, que é o que está na moda aí, como um aliado mesmo do processo educativo, outros demonizando essa inteligência artificial, mas eu acredito que como todas as tecnologias, né, Guilherme, elas vêm para trazer melhorias e modificações, e o uso vai depender do uso pedagógico que cada um fizer, né, dentro do processo educativo. Ela tem que ser um aliado, né, o professor ele não pode delegar a nenhuma ferramenta que o substitua. Então, eu acredito, assim, que essa ideia, né, a gente advoga muito isso na UFSCar, no nosso modelo de EAD, que o professor tem, sim, um papel fundamental no processo ensino-aprendizagem, e que ele tem que aliar-se ou buscar as ferramentas que o vão auxiliar no seu processo de trabalho, no manejo de turma, no planejamento das disciplinas, na avaliação. Então, o professor ainda tem que ter o domínio do processo no ensino-aprendizagem para poder eleger as ferramentas que o auxiliarão nessa demanda que ele tem. Ô, Angélica, ainda é um desafio para o professor ensinar o que ele sabe da melhor maneira, com um conhecimento tecnológico mais adequado quando falamos em ensino à distância? Sim, você está trazendo aqui o conceito de TPACK, né, que é aquele conceito de que, sim, o professor sempre está em melhoria, né, então ele, no momento em que ele faz aquele desenho do percurso, ele tem um determinado, uma bagagem, ele tem o seu conhecimento de conteúdo, ou seja, aquilo que ele se instrumentalizou, né? Ele tem um conhecimento pedagógico, ele sabe usar algumas estratégias, ele tem noção de didática para fazer este conhecimento que ele tem ser ensinado. E ele tem, então, o conhecimento tecnológico, ou seja, as melhores tecnologias que poderiam auxiliá-lo a ele fazer essa junção entre o que ele sabe, como ele ensina o que ele sabe, com as melhores didáticas, e as tecnologias que o apoiarão. Este é um processo que nunca tem fim, esse aprendizado disso. Tanto o professor, ele vai se atualizando na matéria em que ele de seu domínio, né? Vamos pensar um professor de química, sempre há novidades e atualizações, conhecimentos, avanços teóricos, como também essa melhoria do modo dele ensinar, o aspecto pedagógico, ele também vai aprendendo. É uma aprendizagem da docência. A docência é uma profissão em que você também vai aprendendo a se tornar um bom professor ou um mestre ao longo do tempo, né?
E as tecnologias também evoluem. Então, esse é o grande desafio dos professores, assim. Enfim, é bem desafiador mesmo. Não é simples, os professores precisam de assessorias, precisam de formações, precisam de apoios institucionais, não pode ser jogado só nas costas do professor fazer as coisas acontecerem em sala de aula, né, Guilherme? Ô, Angélica, o professor que atua na educação à distância, ele precisou se reinventar com a expansão do ensino através da internet? Ou qual foi a grande reinvenção que esse professor teve ao longo dessa última década que o ensino à distância se expandiu pelo país todo? Olha, especificamente sobre os professores que ministram EAD, esses professores, assim, porque a EAD ela tem um forte suporte na tecnologia para que ela aconteça, a grande modificação que esses professores de EAD sentiram ou tiveram que se adaptar foi por conta mesmo da expansão dessa web, né? A web que antes era um web 2.0, uma web só de um para todos, para uma web hoje 4.0 inteiramente responsiva. Então, hoje você tem, e isso impactou de modo geral, não só no professor de EAD. Então, você tem hoje situações de uso de ferramentas bastante interativas. Então, esse professor de EAD teve que aprimorar as suas ferramentas, ou o seu planejamento, melhor assim, para incluir atividades interativas em sala de aula. Então, hoje nós conseguimos dividir os alunos numa reunião síncrona em grupos, coisas muito difíceis de se fazer há 10 anos. Então, eu que estou na EAD há um tempo já longo, as webconferências, por exemplo, eram coisas extremamente monótonas e extremamente diretivas. Era um professor apresentando slides. Hoje nós temos uma situação de que estou numa sala de reunião síncrona, em que é possível você criar grupos, os alunos interagirem e partilharem as suas documentos. Então, o que observamos é, assim, maior possibilidades de trazer os conceitos de aprendizagem ativa, de aprendizagem colaborativa, que antes eram bastante difíceis de serem realizados, pensando sempre num professor de EAD, tá? E o pensamento crítico dos alunos, ele pode ser explorado através dos materiais e das transmissões de aulas, ou a possível falta de interatividade não seria um obstáculo, ou os fóruns de discussões das plataformas conseguem preencher isso? Olha, o pensamento crítico, ele vem muito assim, dos objetivos que o professor coloca no seu projeto, no seu processo de ensino-aprendizagem, né? Então, o que a gente observa, menos é que o aluno não tem pensamento crítico, assim, volta assim, os alunos são acríticos, não conseguem discutir, e mais o que a gente vê são propostas que não buscam alguns objetivos que são de ordem mais complexa, né? Então, por exemplo, você quer que os alunos discutam criticamente um determinado tema, o professor precisa organizar o processo de ensino-aprendizagem de forma que os alunos tenham oportunidade de discutir, não é? Então, não é tornar-se crítico respondendo o questionário, não é? Não os fóruns de discussão, se eles são bem elaborados enquanto uma possibilidade de troca, e aí um fórum, algumas dicas assim pedagógicas a gente já sabe, por exemplo, às vezes é muito complicado discutir uma ideia com 100 pessoas. Então, este desenho pedagógico, assim, olha, nós vamos discutir em pequenos grupos e depois vamos para grandes grupos. Ou seja, a aplicação de uma dinâmica de grupo é bem exitosa, seja em que modalidade for,
né? Então, não é por conta da presencialidade ou o aluno presencial, é, na verdade, o desenho da dinâmica e o objetivo que o professor está colocando na sua atividade é que vai fazer com que os alunos sejam mais ou menos críticos, né? Ou se expressem todo aquilo que ele deseja fazer, né? Então, pode falar. Aí eu acabo fazendo um link com a sua resposta, Angélica. O aluno que está na educação à distância consegue ter o mesmo aproveitamento que o aluno que está no ensino presencial? Olha, posso trazer um olhar enviesado, mas a gente tem muitos dados na nossa instituição, tá? Na UFSCar, nós temos relatos de muito sucesso, porque nas plataformas onde nós oferecemos cursos, gente, isso eu vou falar só da minha experiência, não vou generalizar, tá? Ainda usamos ambientes virtuais de aprendizagem, como o Moodle e o Classroom, em que a linguagem escrita é priorizada em relação à linguagem oral, embora tenhamos muitas ferramentas de troca síncronas, de atividades de pergunta e resposta, que na verdade são extremamente necessárias para o aluno desenvolver a competência da comunicação. O aluno de EAD, ele acaba tendo que, vamos colocar de um jeito simples, ele acaba tendo que escrever mais, ele tem que participar de fóruns, tem que entregar trabalho escrito. Então, a gente observa, Guilherme, que em ofertas anteriores, por exemplo, do nosso curso de pedagogia, os alunos saíram muito habilitados a, por exemplo, gabaritarem em concursos. Mais do que, assim, não comparando com o presencial, entendeu? Mas a gente tem a medida do sucesso dos nossos alunos de EAD, que conseguiram, sim, boas colocações em provas, em concursos públicos, em que eles se saíram muito bem. Se isso pode ser uma medida de sucesso, vamos pensar assim, né? Podemos dizer que a EAD tem papel importante para aquelas pessoas que trabalham ao longo do dia e querem continuar com os estudos? Sem dúvida, isso aí eu assino embaixo dessa sua declaração, porque lembrando assim, a EAD, vamos pensar nas pessoas adultas, tá? Nos adultos, porque ainda não há legislação que leve a EAD para o ensino médio ou no ensino fundamental, entendeu? Então, a EAD como modalidade, ela existe para cursos de graduação, para especializações, aperfeiçoamentos, cursos de iniciação, enfim, ela é possibilitada para essa ampla gama de níveis de ensino. Para o estricto sensu, que seria a pós-graduação mais fechada, né, os mestrados e doutorados, ela também já é possível, algumas instituições já o oferecem. Então, ela é sim, Guilherme, uma grande possibilidade para quem deseja continuar seus estudos e tem as incapacitações ou as impossibilidades por conta de horários, não é? E então nós temos assim relatos assim bastante até emocionantes de pessoas assim que, se não fosse a EAD, nos nossos cursos de graduação da UFSCar, se não fosse a EAD, não conseguiriam se graduar. Pessoas que, olha, um relato assim até dramático de mulheres assim no curso de pedagogia que conseguiram se graduar escondido do marido, você acredita? Uma situação dramática, né, a esse ponto. Então eu posso colocar que a EAD pode ser uma saída para encurtar as desigualdades? Ah, com certeza, isso sempre foi uma meta, né, do governo, um ponto de atenção. Nós temos, assim, a proposta mesmo do Sistema de Universidade Aberta do Brasil, quando foi lançado no primeiro governo
do atual presidente Luiz Inácio, a ideia era mesmo a democratização, que se fizesse chegar a todos os lugares a possibilidade das pessoas acessarem os cursos, tanto de especialização quanto de graduação, né? Agora, existe sim, Guilherme, uma situação que nos coloca paradoxalmente na situação contrária, que é a democratização da internet, que também é uma bandeira levantada já há muito tempo. Existiam frentes para a democratização da internet. Então a gente fica assim com uma ferramenta ou uma possibilidade, uma modalidade condicionada a esse acesso que as pessoas têm. E a gente viu o drama que foi essa situação na pandemia, né, em que as pessoas não conseguiam, né, fazer, ou ainda que as escolas emergencialmente fizessem, situações de acesso a máquinas. Então, é uma situação paradoxal, né, que a gente precisaria resolver juntamente com a melhor qualidade desse ensino, enfim. Angélica, como escolher um bom curso EAD, seja na graduação ou na pós-graduação? É muito importante que as pessoas leiam o projeto pedagógico dos cursos, tanto de especialização quanto de graduação. As pessoas esquecem, o projeto pedagógico é o contrato de trabalho, assim, entre aspas, né, entre a instituição e o aluno. Porque ali está dito os objetivos, o perfil do aluno a ser formado, a grade curricular, o número de horas, as atividades que serão presenciais, que serão à distância, o ambiente virtual. Então, é imprescindível que a pessoa leia o projeto pedagógico para poder, sim, aí entrar em contato com os coordenadores ou a instituição e sanar dúvidas que tem. Por exemplo, uma dúvida que muita gente fala assim, mas eu vou ter que ir em polo, ou eu vou ter que ir até a instituição para fazer atividade? Sim, você terá, porque a normativa de EAD prevê atividades presenciais. As pessoas esquecem que a normativa da EAD prevê sim atividades presenciais. Então, as pessoas falam, mas eu não vou. Vai, porque se tiver no projeto pedagógico do curso, você será obrigado a ir. Então, pelo menos para a graduação, tem essa obrigatoriedade. As especializações, elas são um pouco mais fluidas, né, nesse sentido, mas deveria ser sim. Eu penso que todos deveriam ter, porque as atividades presenciais são muito importantes de serem realizadas, né? Então, esse seria o meu conselho, assim, leia o projeto pedagógico, veja se você se enxerga realizando aquele projeto, o tempo, e muito importante, Guilherme, as pessoas não percebem que um curso de graduação à distância, ele vai exigir horas semanais de dedicação. Então, pode ser que você tenha, não as 36 horas que um curso de graduação integral exige de um aluno, mas certamente umas 24, 25 horas por semana vão exigir do aluno. Então, é preciso ver se cabe na sua agenda a dedicação de pelo menos 4 horas por dia para você se dedicar a uma graduação. Então, muita gente acha que vai fazer um curso de fim de semana, não vai fazer. Então, seria esse o meu conselho. Observe o projeto pedagógico e observe os seus tempos de dedicação para você fazer um excelente curso à distância. Angélica, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua generosidade e disponibilidade por ter parado seus compromissos e falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Guilherme, eu é que agradeço, espero ter
trazido informações para as pessoas sobre a modalidade, fico à disposição se novos assuntos quiserem ser esmiuçados, porque você viu, é um universo, né, um universo gigantesco de coisas que a gente poderia aqui falar, e eu tenho o maior prazer de falar, porque eu sou muito defensora dessa modalidade. Então, eu fico à disposição também, se houver necessidade da gente trazer mais, aprofundar algumas das temáticas que você trouxe aqui. Então, sucesso a todos que desejarem fazer, ou serem professores, ou serem alunos de EAD. Se você puder partilhar depois o nosso canal do POCA, o Portal de Cursos Abertos, nós temos muitos cursos de formação para docentes em EAD, se interessarem, né? Então, fica o meu agradecimento também a você pelo seu interesse e divulgação da modalidade. Muito obrigada, Angélica. O link do POCA vai estar descrito no vídeo assim que a entrevista for ao ar. E ao público de casa que sempre me acompanha aqui no YouTube, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na semana que vem, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!